Agora, 8 horas 36 minutos no Jornal Gente. Agora espaço para o jornalista Cláudio Zaidan, que está toda semana aqui conosco para se aprofundar em algum dos assuntos que estão na pauta. E hoje a gente quer muito ouvir o Zaidan para a gente entrar de uma forma diferente nessa questão da guerra no Oriente Médio que acontece agora. A Sônia Blota já nos trouxe o noticiário do dia, com várias questões ainda em aberto na guerra Israel-Hamas. Mas, Zaidan, a gente quer aproveitar você aqui para entender um pouco a história desse conflito lá de trás. Porque parece que ele, quando você puxa ali o fio do novelo, ele vai vindo, e existem questões muito antigas e muitas delas ligadas também à religião, à religiosidade, que estão nas raízes desse conflito que acontece hoje, 2023. Seja bem-vindo, Zaidan, tudo bom? Olá, Thaís. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Pedro. Um abraço, Sônia, lá em Paris. Cláudio Humberto, saudações. Bom Saudações dia, alvinegras, saudações Cláudio Humberto. alvinegras. Olha, na verdade, as raízes são tão antigas, né, que nos remetem a tempos da narrativa bíblica. Para você ter uma ideia, Davi tomou Jerusalém há cerca de 3.000 anos. Só que os povos que habitavam ali, os povos da região, os caldeus, né, Jerusalém especificamente eram os jebuseus, havia os heveus. Esses povos não existem mais. Dos povos daquela época, restaram os hebreus, que hoje são chamados de israelitas, né, que descendem de Israel, os persas, que estão ali pertinho, no Irã, e os árabes. E durante muito tempo, nós tivemos convivência pacífica, o inimigo era externo, ora era a Grécia, ora Roma, ora os assírios, ora os caldeus da Babilônia. E mesmo nos tempos recentes, depois que há essa grande transformação religiosa e cultural no mundo árabe com o Islã, estamos falando aí do que aconteceu no século VII da nossa era, com Mohammed, né, que os franceses, como a Sônia sabe, acabaram levando ao nome de Maomé, né, mas para os árabes é o Mohammed. E é interessante que, logo depois disso, houve um período de muita perseguição do catolicismo aos judeus. Todos nós conhecemos a história na Península Ibérica, por exemplo. Vários judeus se converteram ao cristianismo, outros forjaram uma conversão. Há vários nomes, inclusive, que indicam o judeu convertido, né? O Oliveira, o Silveira, etc. E no período de perseguições, várias e várias vezes, muçulmanos protegeram os judeus, inclusive nos tempos do Mohammed, nos tempos do Maomé. Mas a grande questão é que, com o Império Otomano, ficou a grande dúvida, né? Quem herdará de fato Israel? E principalmente Jerusalém. Há várias e várias questões ao longo do tempo acumuladas. É bom lembrar que depois do fim do Império Otomano, acabou a Primeira Guerra, o Império Otomano, uma das consequências da Primeira Guerra, é o fim do Império Otomano. E as nações decidiram que o Império Britânico tomaria conta daquela região. Houve um momento em que árabes e israelitas combatiam juntos os britânicos. Há guerrilhas. O Moshe Dayan, vocês se lembram do Moshe Dayan, importante líder em Israel, o Moshe Dayan combateu em alguns momentos ao lado de árabes, combatendo a presença militar britânica, com guerrilha, né? Só que, quando vem a decisão de se criar o Estado de Israel, e é bom lembrar que ali já estava a ideia de dois Estados. Na resolução da ONU, o que se defendia ali era que houvesse um Estado hebreu, um Estado israelita, que é diferente de israelense. Israelense é todo mundo que mora em Israel. Pode ser árabe, pode ser japonês, pode ser judeu, não importa. Agora, israelita é aquele que descende de Israel, né? Então haveria um Estado israelita, judeu, e um Estado árabe. E os árabes não concordaram. Houve a Guerra de 48, com vários países. Israel consegue superar aquela resistência, se estabelece como Estado e nunca mais houve paz. Até porque
aquela guerra provoca uma diáspora, né? Uma saída de centenas de milhares de árabes que viviam na região e que hoje, considerando seus descendentes, são cerca de 6 milhões de pessoas que estão na Jordânia, que estão no Líbano, que estão na Síria, estão espalhados pela região. E na Jordânia, eles tiveram problemas com o reino Hashemita, né, do rei Abdullah, o Setembro Negro. Vocês se lembram que aquele atentado em Munique contra os atletas judeus, feito pelo grupo Setembro Negro. O Setembro Negro era uma alusão à repressão do governo jordaniano aos árabes chamados de palestinos. E no Líbano, e também hoje na Jordânia e na Síria, eles vivem uma situação de refugiados. Eles nunca são integrados como cidadãos, exatamente porque a ideia é mantê-los como refugiados e, portanto, como aqueles que voltarão para um futuro Estado árabe. Israel não concorda com essa volta, porque entende que haveria um desequilíbrio demográfico que iria descaracterizar de vez a ideia de Estado judeu. A distribuição demográfica, com uma diáspora de 6 milhões, imaginemos que metade disso volte, né? 3 milhões e meio. Isso provocaria um desequilíbrio demográfico. E a questão-chave, né, que nós até já mencionamos aqui, que é Jerusalém. Jerusalém é uma cidade completamente diferente de qualquer outra. Jerusalém é a santa para os árabes, Al-Quds. Para os judeus é a sua capital indivisível. Israel controla a parte ocidental, moderna, mas o que interessa é a parte oriental, a parte bíblica, onde está o Monte do Templo, onde está a esplanada das mesquitas, né, ocupando ali o mesmo lugar, onde os judeus religiosos imaginam haverá a construção do terceiro templo, marcada pela volta do Messias, e também vital para os cristãos, né? Ali foi torturado e morto Jesus Cristo, e ali é o nascimento da igreja. Então, não há a menor dúvida, a igreja primitiva, né? O catolicismo surge de 3 a 4 séculos depois, a igreja primitiva. Então, tudo isso torna aquele lugar especial. Eu me lembro que o Lula era presidente, numa dessas crises, o vice-presidente era o José Alencar, e o José Alencar concedeu uma entrevista ao Boris Casoy. E como havia uma crise na região, naquela região, na época, mais uma crise, o assunto veio à tona e o José Alencar sugeriu que o Brasil, por exemplo, acolhesse os palestinos. O Brasil tem muita terra vazia e tal. Sim, de fato, o Canadá, então, nem se fala. O Canadá é maior que o Brasil e tem 40 e poucos milhões de habitantes, né? Há terras imensas ali, vazias. A Rússia, seu lado leste, o lado siberiano, a parte asiática da Rússia. A Rússia é o maior país do mundo, o dobro do Brasil, e não tem nem 180 milhões de habitantes. Então, solução tem, só que não é isso, não é terra, é aquela terra. Não é uma cidade, é aquela cidade. E isso tem feito com que todos os acordos esbarrem nessas duas questões-chave. É bom lembrar que o acordo de Oslo, o mais amplo até agora, ele resultou na morte do líder judeu que o assinou por um extremista judeu. E me parece, a grande questão agora é o que vai acontecer. Porque, do ponto de vista militar, Israel terá alguns problemas. Por exemplo, a luta em túneis. Vocês podem imaginar o que é lutar num túnel. Muitas vezes os sinais eletrônicos cessam, você não recebe mais sinais da superfície, você perde comunicação, você está num ambiente que você não conhece, e ali embaixo é quase uma cidade, você tem esquinas. Então são muitos os pontos de armadilha, onde 2, 3, 4 atiradores de elite podem provocar um estrago tremendo. Você não pode usar qualquer explosivo, porque aquilo desmorona. É claro que o Hamas não tem a menor possibilidade de deter militarmente Israel. Não é? Nenhum país da região tem, é bom lembrar. Só um que está acima, não é árabe, não é persa, que é a Turquia. A Turquia tem a segunda maior força da OTAN, só menor, óbvio, que a dos Estados Unidos. E
Israel vai avançar, haverá perdas tremendas, nós continuaremos lamentando a morte de crianças, a morte de idosos, a morte de indefesos, de vulneráveis. Continuará havendo crise sanitária, que já está provocando sarna, diarreia, problemas crônicos na população da faixa de Gaza, porque a água que chega lá ela é dessalinizada. E as máquinas que tiram o sal, elas precisam de combustível, e não há esse combustível. Então, eles estão tomando uma água salobra, a água possível. Quando você não tem água alguma, você toma qualquer água. As doenças estão se multiplicando, além das mortes provocadas por bombardeios, etc. O avanço em terra ele é até mais seletivo do que o bombardeio. O avanço em terra, em tese, ele provoca menos efeitos colaterais, menos baixas indesejadas. Mas elas ocorrerão pela natureza do terreno, pela topografia, pelos túneis e pela resistência que haverá. A questão é, e depois? Digamos que Israel reduz o Hamas, não vai eliminar o Hamas, mas reduz o Hamas à insignificância, à inoperância, pelo menos por um período. Digamos que isso ocorra. E depois? Quem vai reconstruir Gaza? Quem vai pagar a reconstrução de Gaza? Que vai exigir centenas de bilhões de dólares. Verdade. Não é? Quem vai administrar Gaza? Israel? Ora, isso traria um custo político terrível de uma reocupação. Isso vai provocar também, toda essa situação vai provocar, no mínimo, atrasos nos acordos de Abraão. Não é que os Emirados Árabes retirarão a assinatura, ou o Bahrein irá retirar sua assinatura. Mas e a Arábia Saudita? Ela voltará à mesa de conversação? Provavelmente sim, mas daqui a quanto tempo? Será politicamente possível para o Bin Salman voltar a conversar com Israel para um acordo diplomático, abertura de embaixadas, reconhecimento mútuo? O estrago será muito grande. Nós já temos aí o imponderável. Esse ataque à Síria, ele não é inédito. Ele acontece com alguma frequência, esses ataques de Israel. Mas é bom lembrar que também aconteceu um ataque a Jenin. Jenin é a Cisjordânia. A Cisjordânia é muito maior do que Gaza, tem muito mais gente do que Gaza, e tem uma situação potencialmente explosiva. Lá não tem Hamas. Lá você tem a Autoridade Nacional Palestina, mas tem o braço militar do Fatah, que são as Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa. E aquilo também é potencialmente explosivo. E, claro, além disso, as potências se posicionam. A resolução dos Estados Unidos, a Rússia já avisou, será vetada. A Rússia apresentará outra resolução, que obviamente os Estados Unidos irão vetar. Essa paralisia do Conselho de Segurança impede que dali saia uma solução, pelo menos uma, vamos acalmar. A resolução que os Estados Unidos apresentaram é muito parecida com a do Brasil, que os Estados Unidos vetaram, né? O que há ali de diferente é a ênfase, claro, ao direito de autodefesa de Israel, mas do ponto de vista de ações práticas, ela é parecidíssima com a brasileira, não é? Alguma suspensão dos ataques, principalmente no sul, para que os caminhões entrem ali da parte asiática do Egito, no Sinai, para Gaza. Isso é fundamental. Você não pode fornecer ajuda sob bombardeio. Como é que esses caminhões entrarão levando água potável, levando combustível, levando comida, levando cobertor, levando remédio e caindo bomba? Não tem jeito, não se faz assim. Zaidan. Né? Só que o Conselho está paralisado. Pois não, Pedro? Só voltando um pouquinho ao nosso tema inicial aqui, né, que era a religião nesse conflito, né? É uma contradição na sua avaliação usar o nome de Deus, Messias, Alá, para fazer guerra e soltar bomba em relação a território inimigo? Alá, ou seja, Deus, apenas Deus em árabe, né? Aliás, é o mesmo Deus dos judeus. Isso está claríssimo no Alcorão, não é um outro Deus, é o mesmíssimo Deus. É o Deus de Abraão, pai dos dois povos, árabes e judeus. Aliás, ambos são semitas. E me perdoem, há um parênteses aqui, porque há um efeito colateral terrível, que é o crescimento do antissemitismo absoluto, ou seja, contra árabes, especificamente contra o Islã e contra judeus. Na Europa, aqui na França, a Sônia sabe disso, o crescimento do antissemitismo é terrível, é terrível. Terrível. Então é claro que há uma contradição, Pedro, mas ao mesmo tempo, há as leituras. Né? O Hamas, por exemplo, ele é filho da Irmandade Muçulmana.
E a Irmandade Muçulmana, ela tem os dois grandes teóricos do Islã do século XX, o Al-Banna e o Qurtubi. O Qurtubi foi o sujeito que mais influenciou, não ele, mas o irmão dele que dava palestras com as ideias do Qurtubi, influenciou Bin Laden. Bin Laden acompanhou várias palestras do irmão de Qurtubi. Os dois morreram pelas mãos do governo egípcio. Al-Banna, ainda a monarquia egípcia, e o Qurtubi pelas mãos do governo Nasser, porque ele era visto como um grande perigo. E na cadeia ele escreveu dezenas de livros. Esses livros são a mudança da visão do jihad. Porque o jihad, Maomé falava, são 14 subtipos de jihad, mas há dois principais. Um deles é a defesa do Islã, é o pequeno jihad, defender os povos islâmicos de agressores. O outro é o esforço contra você mesmo, porque jihad significa esforço, luta no sentido de esforço. O esforço contra os seus próprios pecados, suas próprias falhas. Eu achei que fosse guerra santa. Esse é o grande jihad. Transformaram isso. Não era. Existe o jihad de combate, mas sempre em defesa do Islã. Esses dois teóricos mudaram a visão e tornaram o jihad não defensivo, mas expansivo. O Islã tem de dominar o mundo. Né? Então, para o Hamas, não se trata de conversar com Israel. Hamas quer o fim de Israel como Estado. Como Estado. E é claro que não vai mudar isso. Eles até fizeram uma concessão na mudança estatutária de 2017, abrindo espaço para um reconhecimento provisório, aquilo que o Lenin falava, um passo para trás para dar 2 passos à frente. Né? Essa foi a ideia do Hamas. E, na verdade, eles não vão mudar isso. E mais, eles consideram, por exemplo, o governo saudita, o reino saudita, como apóstata. O Bin Laden chegou a ser um grande aliado da monarquia saudita, depois passou a considerar a monarquia saudita apóstata, contrária aos preceitos do Islã. Isso tem muito a ver com as ideias de Qurtubi e antes de Al-Banna. Então, a religião, ou seja, na verdade não é em nome de Deus, né? É em nome de uma leitura de um texto considerado sagrado. E no caso dos cristãos, é bom lembrar, a noite de São Bartolomeu, na França da Sônia, quando milhares de protestantes foram mortos pelo reino francês e pelo clero católico. As lutas do Oliver Cromwell na Irlanda, protestantes e católicos, as lutas entre o anglicanismo e o calvinismo, e mais, nós tivemos 30 anos, na verdade dentro de um contexto de 80 anos de guerra, mas 30 anos de guerra na Europa, movida pelos embates entre o protestantismo e o catolicismo. Não é? Aquilo tem base bíblica? Não. Não. Base cristã, especificamente, muito menos. Muito menos. O homem mais corajoso da história foi o mesmo que disse para você virar a outra face. Ele foi o mais corajoso, porque ele sabia o que ele ia sofrer e sofreu. Foi torturado e morto. Mas é em nome dele que muitos saem matando. E da mesma maneira, se você pegar o texto, não só o texto original do Alcorão, mas dos centenas de doutores do Alcorão, lá está explícito, nunca ataque mulheres. Nunca, aliás, lá está, porque é um contexto social da época, mulheres e suas servas, né? Na época em que havia, inclusive as donzelas, por exemplo, sempre havia a serva que acompanhava a donzela, e assim por diante. Nunca ataque as mulheres, nunca ataque crianças, nunca ataque desarmados. Isso está no texto do Alcorão e na interpretação de diversos doutores. O que o Hamas faz fere diretamente o texto corânico, o texto do Islã, o texto fundamental do Islã. Porque lá está dito, não ataque mulheres, não ataque crianças, não ataque desarmados. Então, na verdade, não é em nome de Deus, é em nome de uma visão, de uma interpretação que é dada, espalha-se, né? Muitos incautos abraçam aquela interpretação como sendo a verdade. Zaidan, eu queria aproveitar a sua presença aqui, porque a gente hoje mais cedo falou sobre as declarações do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. E eu queria saber que impressão que te causou, porque pela Europa
a revolta está instalada, inclusive pedindo aí que ele deixe o posto. Como você acha que um secretário-geral da ONU tem que se portar nesse momento? Só complementando, Zaidan, todos. lembrando que Cláudio, o Antônio Guterres, o português, né, ele mandou muito mal, né, tem mandado muito mal no exercício desse cargo durante o conflito da Rússia, da invasão russa na Ucrânia. Quer dizer, é um sujeito, eu até conheço pessoalmente, é uma figura muito afável, etc e tal, mas meio poeta, sabe? Mas ele meio que, a impressão que passa é que ele apequenou o cargo e a própria ONU, né? O que é que você, fazendo coro aí ao questionamento da Sônia, o que é que você acha disso tudo, hein? Interessante que em relação à guerra na Ucrânia, o Guterres falou muito menos do que deveria. E adotou em muitos momentos uma posição subalterna aos Estados Unidos. Então ele errou feio. O secretário-geral não pode fazer isso. E agora ele falou demais. Nós entendemos o que ele quis dizer, né? Ele quis dizer o que nós estamos conversando aqui. Olha, há causas históricas, né? Isso não aconteceu assim, do nada. Mas a maneira como foi dito, e outra coisa, o cargo que ele ocupa, cada sílaba que ele pronuncia tem consequências, tem peso. Ele é secretário-geral da ONU. Todos nós sabemos que a ONU é de uma inoperância exasperante. Ela não funciona. Já dissemos aqui, a ONU não consegue interromper uma briga de condomínio, né? Ela é ineficaz. Lá há duas coisas que funcionam. O serviço para refugiados, de gente corajosa, que faz um trabalho brilhante, inclusive está fazendo na faixa de Gaza, sob bombardeio. Morreu gente da ONU lá, né? Essa gente é corajosa, está nas lutas mais difíceis, por exemplo, na África, na Ásia, na América Central. E o que funcionava, o Conselho de Segurança, né, Cláudio? Porque lá tem poder. Só há 10 anos, o que teria acontecido? Há 10 anos, Rússia e Estados Unidos teriam feito uma proposta conjunta de resolução. Não é? Claro, hoje isso é impossível. Esta semana entraram aviões americanos muito próximos ali do Mar Báltico e saiu um caça russo. E o recado foi claro: voltem, eu vou derrubá-los. Imagina a consequência disso. Eles voltaram, claro. A presença militar ordenada pelo Biden no Mediterrâneo está militarizando o Mediterrâneo, porque qual foi a resposta do Putin? Ele mandou aqueles MiG-31, que têm mísseis hipersônicos, e esses aviões estão em trabalho de observação da movimentação da frota dos Estados Unidos. Era só um porta-aviões, já são 2, e um deles é o Gerald Ford, o mais moderno da frota, e foi também o Reagan. E ao mesmo tempo já mandaram o Eisenhower, mandaram o Reagan para a Península Coreana. Ou seja, a situação é mundialmente explosiva e qualquer coisa que um apresentar, o outro vai vetar. O Conselho de Segurança está paralisado. Está paralisado. Então, o Guterres, em meio a tudo isso, ele deveria primeiro tentar buscar um acordo dentro do Conselho de Segurança. Espera aí. Depois vocês voltam à briga, mas agora vamos encontrar uma solução humanitária. Vamos encontrar uma solução humanitária. Essa é uma exigência. Nós temos de ter a grandeza histórica de entendermos o que está acontecendo. Depois vocês voltam a brigar. Não. Ele tenta dar um contexto histórico que existe, todos nós sabemos o que ele está dizendo, não é? Que isso não aconteceu do nada, o Hamas não brotou da terra. Só que, no contexto dito e a maneira como ele disse, basicamente, aquilo é recebido não pelo Hamas só, mas por outros vários grupos como incentivo. Pô, o Guterres está dizendo que nós podemos fazer isso, temos razões históricas para esse tipo de ação. E não há razão histórica. Se o Hamas atacar uma base militar de Israel, tudo bem, é resistência, não é? É ação militar. Está dentro do jogo. Mas quando você ataca civis, isso é covardia. Quando você ataca gente desarmada, idosos, crianças, isso é covardia e é terrorismo. Ataca uma base militar, é gente armada contra gente armada, vamos lá. Mas atacar civis... E a resposta de Israel, ela tem essa vulnerabilidade. Porque Israel diz, eu ataco o Hamas. Mas espera aí, meu amigo. Estão morrendo milhares de pessoas que não são do Hamas. Essa vulnerabilidade é clara. Não é?
Então, não adianta a gente ficar... E o problema é que vira um fla-flu nas observações. Aí eu tô desse lado. Então, se morrer todo mundo do outro lado, para mim tá tudo bem. Isso Tenho é percebido isso um também. absurdo. É o fim. Isso é uma mistura de visão juvenil com atrocidade. Não é? Então vem alguém e fala assim, não, Israel não merece existir. O que é? Você é um nazista? Você vai abraçar a solução final do canalha do Hitler? Espera lá, claro que tem direito a existir. E os árabes têm direito a uma vida digna, que não tem. A faixa de Gaza, muito antes do 7 de outubro, já era um terror. Já era um terror. E aquelas pessoas estão confinadas ali. Ah, por que não sai? Sai para onde, irmão? Para o mar? Para o Egito, onde não podem entrar? Para Israel, onde não podem entrar? Vão sair para onde? Aquilo já era um terror antes, já era terrível. E agora é um caos sanitário, humanitário. E os chefões do mundo ficam vetando uma resolução do outro. Esse é um grande impasse. E o que virá depois? Né? Principalmente quem vai reconstruir Gaza, quem vai administrar Gaza. Quanto à questão de dois países, 2 estados e tal, convenhamos, né? Isso foi adiado há alguns anos, se é que um dia se realizará. Cláudio Zaidan conosco aqui, né, nos fazendo pensar sempre, trazendo mais elementos do que o noticiário em geral a respeito dos assuntos importantes. Zaidan, sempre uma honra, hein? Até a próxima. A honra é minha, até a próxima, gente. Um abraço. Valeu. Tchau, Zaidan. Um abraço. Olha,